Evangelho de João, capítulo 20. Embora esteja indicado no boletim a leitura até o verso 23, vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. Evangelho de João, capítulo 20. Acompanhe a leitura, eu vou ler o capítulo inteiro. Esse será o texto da nossa meditação nesta manhã. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são desperdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Escrito para a nossa fé, e que, tendo fé, tenhamos vida no nome bendito do nosso Salvador. Meus irmãos, nós acabamos de ler o relato daquele dia e também 8 dias depois, tudo o que aconteceu entre Jesus e seus irmãos, não é? Diz aos meus irmãos: vou para o meu Pai, nosso Pai. Nós passamos o mês de março meditando a partir daquela ocasião da quinta-feira à noite, daqueles momentos à mesa que nos mostravam o quanto Jesus abrira seu coração aos discípulos, as palavras que ele trouxe, os momentos que ele propiciou, o quanto ele revelou do seu amor. Tudo isso nos conduzindo à consideração deste amor imenso que o levou à obediência cabal e o sacrifício extremo em nosso benefício, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, linguagem sacrificial, ofereceu em sacrifício o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha essa vida. Tudo isso foi registrado para que tenhamos vida. Aquela noite de quinta-feira foi registrada para que tenhamos vida. O relato da sua crucificação, quem esteve ou acompanhou na sexta-feira pela manhã, o culto das 7 palavras, realizado, promovido pelo nosso presbitério, pôde considerar atentamente o quanto não só a mesa, mas a cruz, ele também continuava manifestando esse amor, salvação e vida. E agora nós temos o relato da sua ressurreição, e nós vemos aqui corações sendo tratados por esta ressurreição, não é? Aqueles corações confusos, aflitos, perturbados, correndo de um lado para o outro. Também um coração partido de Maria Madalena, e o coração amedrontado daqueles em casa, entre eles um incrédulo. Todos esses corações, o coração perturbado, aturdido, agitado, correndo para lá e para cá, o coração quebrado, partido, chorando daquela mulher, o coração dos apavorados e dos incrédulos, todos esses corações tratados pelo Senhor, pela ressurreição do Senhor. Portanto, eu quero propor como tema esta manhã, uma ressurreição para o coração. O nosso coração precisa dessa ressurreição, e ela está provida. Ouça, creia e viva, porque estes atos de Jesus, o que ele fez, a maravilha da sua ressurreição, é para que você creia. E crendo, viva ressurreição para o nosso coração. João tem o cuidado, não é, de destacar que se tratava do primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, verso 1, Maria Madalena foi ao sepulcro e assim por diante.
Ao cair da tarde, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, ele já tinha dito, né? Mas ele lembra. Talvez 18 versículos depois você poderia esquecer, e ele quer que você creia e tenha vida, não é? O primeiro da semana. O texto original traz a expressão o primeiro dia dos sábados, ou traduzindo de forma mais precisa, no primeiro dia entre sábados, seguindo a tradição judaica comum de usar o sábado, numa referência ao Antigo Testamento, como o dia de referência para se referir aos outros. Portanto, o que ele queria dizer, o primeiro dia depois do sábado, que é traduzido acertadamente, não é? Nossa tradução está perfeita, é o primeiro dia da semana, é o domingo. Então, João quer destacar este primeiro dia. Mas por que João tem tanto cuidado? Porque esta ligação tão estreita com o Antigo Testamento. Nós lemos no texto de Levítico 23, versos 9 a 12, o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, quando houver essa bênção, quando a promessa se cumprir. E nós sabemos que aquela entrada na terra prefigurava nossa entrada mais fundamental, nossa entrada mais plenamente realizada na comunhão com Deus através da fé em Cristo Jesus. Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No domingo, o dia das primícias, o primeiro, o melhor, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano em holocausto ao Senhor. Paulo entendeu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, ele nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E Paulo poderia ter acrescentado, não é? Como nos lembra João, o apóstolo amado, no primeiro dia da semana, o Senhor que requer de nós, que recebe de nós, que orientou que deveríamos consagrar a Ele o primeiro, no primeiro dia nos deu o primogênito daquele que ressuscitou, dos que ressuscitarão, o primeiro ressurreto, Cristo Jesus. Portanto, esse é o foco a partir do qual esses corações são tratados. Aqui nós temos esta ressurreição, a primeira de muitas, a primícia dos ressurretos, uma ressurreição para o nosso coração, e como vimos, né, corações confusos, como o de João e de Pedro, naquela correria, corações quebrados, machucados, como o de Maria Madalena, corações assustados e incrédulos, como os demais que estavam em casa. Bem, então vamos aqui considerar os corações confusos, agitados, sendo tratados pela ressurreição. Ela estava ali, chegou, viu que a pedra estava revolvida, é o que nos informa o verso 1, então ela correu, diz o verso 2. Então Maria Madalena correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro, verso 3, e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro correu mais depressa e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Percebeu o corre-corre? Não é a expressão que a gente ouve muito aqui em São Paulo. Como é que você está? Eu estou no corre, eu estou na correria. Percebe a aflição desses corações? Ela chegou lá, a pedra estava revolvida.
Tudo que ela sabia é que o Senhor havia sido morto. Ele não tinha morrido, ele havia sido morto injustamente. E agora o seu corpo teria sido roubado. E ela corre. E vai ter com aqueles em que ela julgava encontrar orientação. Os apóstolos, os discípulos, Pedro, aquele que geralmente representava o colegiado, João, aquele mais achegado, o apóstolo, o seu discípulo amado, não é? Corre para eles e eles correm. E o mais jovem corre mais e chega antes, porém menos impetuoso não entra. Pedro toma-lhe a dianteira e entra, percebe a agitação desses corações. Corações agitados, corações aturdidos, corações perturbados, corações que correm, correm e correm. Meus irmãos, muito se tem especulado sobre essa disposição curiosa, não é? Do lenço e dos lençóis, a forma como foram dobrados e tudo, significando algo da cultura judaica de então. Mas, como nosso tempo é pouco, e o essencial é o que nos interessa, a despeito de se essas especulações estão corretas, se elas têm realmente significado para iluminar mais o texto, no fim das contas, lençóis e lenço deixados para trás indicam uma única coisa: o corpo não está lá e não fora roubado. Não é? Já pensou os ladrões, né, eventualmente aqueles que queriam desmentir sua ressurreição, talvez judeus ou pessoas criminosos pagos por judeus, tendo cuidado de tirar o lençol, tira o lenço. Não, eles iam subir com tudo, não é? Ali eram os utensílios de um morto, e um morto não estava ali, porque ele ressuscitou, não é? Um vivo não precisa desses utensílios, e ele deixa para trás. Se se tratasse de um roubo, o roubo de um cadáver, não haveria necessidade de tirar as peças, né, aquela vestuária de embalsamento. Todavia, se houve uma ressurreição, essas peças seriam um estorvo. Lembra da ressurreição de Lázaro? Não é? João capítulo 11, versos 43 e 44, dizem assim: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, com aquelas peças do embalsamento, não é? Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir, porque aquelas peças são um estorvo para o ressurreto. Então, qualquer que sejam os eventuais significados especiais da disposição daqueles lençóis e lenço, não é? Ali no sepulcro vazio, o que importa é que eles foram deixados para trás, porque eram um estorvo para o ressurreto, e eles apontavam para um corpo, não para um vivo, e o vivo não precisava mais de ser embalsamado. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque tudo isso foi registrado, e tudo isso que foi registrado, tudo isso aconteceu para que creiais, e crendo tenhais vida. Ver e crer, testemunhar, ter o coração tratado pela ressurreição, pelo que você tem corrido, o que tem trazido a agitação, o sobressalto. Em quantas manhãs você já acordou com o coração acelerado, como se o Senhor não tivesse velado o teu sono, cuidado de você a noite inteira, preparado um novo dia para você, em que Ele já estava lá? Porque temos acordado correndo, com o coração sobressaltado, se Ele já está cuidando de nós, se Ele ressuscitou, se é verdade, se nós cremos, que vida é essa que temos levado? Porque a ansiedade, no serviço na igreja, na obra do Senhor, o dono da obra, na condução da nossa família,
a família que Ele nos deu, pessoas que Ele confiou ao nosso cuidado, pessoas que Ele nos deu para amar e cuidar, o trabalho pelo qual nós agradecemos no hino. Ele nos provê de todas as nossas necessidades e nós corremos. Não estou orientando você a ser alguém acomodado, mas hoje é dia de lembrarmos dessa ressurreição, porque Ele ressuscitou. Não devemos correr assim, por perturbação, por ansiedade, por aflição. Isso tem atrapalhado sua comunhão com os irmãos, com a família e com Deus. Descansemos o coração, alegremos-nos na boa nova dessa ressurreição. Viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. Mas agora tudo começa a se clarear. E voltaram os discípulos outra vez para casa. No texto que nós lemos, no início do culto, não é? Nos diz, falando sobre esse mesmo relato, Lucas lembra, no levantamento que ele fez, nas testemunhas, apresentando para nós, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido, porque era maravilhoso mesmo. E voltaram para casa. Perceba que João nos mostra um cenário, não é? Do cemitério para casa, do sepulcro, onde havia toda aquela agitação, agora com os corações tratados pela ressurreição, aqueles dois voltam para casa. Nós vamos ver pela narrativa, pelo relato, que ainda havia questões a serem tratadas no coração, mas não há mais correria, porque a ressurreição do Senhor trata o nosso coração. Aquela cena no sepulcro alinhou as suas mentes à verdade das Escrituras. Eles ainda não haviam compreendido, mas agora tudo se clareava. Jesus é de fato quem dizia ser, e Ele ressuscitou, como havia dito algumas vezes. E voltaram os discípulos outra vez para casa, provavelmente a casa do próprio João. Bem, mas há um outro coração aqui, não é? O coração partido de Maria Madalena. No primeiro dia da semana, verso 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão e Pedro, e nós temos todo o relato que acabamos de expor até o verso de número 10. E agora, no verso 11, João retorna para aquela personagem. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Entretanto, ela chorava. E enquanto chorava, olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Percebe que agora a ênfase não está mais na correria, mas no chororô, não é? E nós choramos. Eu mesmo sou chorão, muito fácil de chorar, não é? Meu Deus, por que choramos? Óbvio, Jesus sabia, não é? Os anjos sabiam o que estava acontecendo com ela.
Não era uma redução da importância dos traumas que aquela mulher estava enfrentando. Veja, o seu Senhor amado, aquele que havia restaurado a sua vida, ele foi morto injustamente, não é? Ele foi morto de forma covarde, assassina. Ele que, segundo Marcos, no capítulo 16, verso 9, não é? Havia expulsado 7 demônios daquela mulher. Ele transformou a vida dela. Ela era muito agradecida a ele. E ali naquela conflagração, digamos assim, entre a morte, que é a consequência última do pecado, e o pecado mesmo, a maldade, a mentira, a injustiça que causou a morte dele, não é? Então, ela vendo aquele retrato horrível do que o pecado faz, vendo o pecado fazer isso com o seu Senhor, foi morto por causa dos nossos pecados, foi morto num ato pecaminoso de injustiça, e agora, como o traje último, ela não poderia nem prestar-lhe as últimas homenagens, não poderia se despedir, não é? Isso é muito duro, você não poder ter aquele último momento. Bem, essas perguntas parecem ecoar muito mais no coração de quem as ouve, e ela para pensar, e ela faz esse retrospecto e apresenta para ele a angústia. Senhor, é isso que está acontecendo, eu estou muito triste, eu estou arrasada, e eu quero encontrá-lo. E se o Senhor é o responsável aqui, então ela confundiu ele com um coveiro, né? O jardineiro de cemitério é coveiro, não é isso? Foi confundido com um coveiro. Então, aquela voz, com aquele tom que ela conhecia, disse o seu nome: Maria. Ele por acaso não sabe o nosso nome? Ele sabe pelo que você está chorando. Sabe. Mas Ele quer lembrar: por que choras se eu vivo? E tudo isso que eu fiz, esses sinais que João relatou, a obra maravilhosa da cruz, a minha ressurreição é para que você creia e viva. Portanto, o meu e o seu coração, que chora, que não só corre, mas chora também, não é? Pode ser confortado, consolado pela maravilha da ressurreição. Veja se não é assim. Veja o que foi com aquela nossa irmã chorona. Verso 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, não é forçoso e imaginativo você enxergar aqui a alegria de Maria e ela correndo para os braços dele, porque ele exatamente disse: não, ainda não me detém, a alegria ainda vai aumentar, ainda tem mais coisas, Maria, né? Mas imagine a maravilha que foi a experiência daquela mulher, ouvir aquela voz, que coisa boa, que alegria, ele está vivo. A maravilha que eu gostaria que acontecesse é verdade, Jesus está vivo. E se nós choramos à semelhança dela, também nos alegremos à semelhança dela e celebremos, e que essa alegria realmente irrompa em nosso coração e nós sintamos esse desejo de abraçá-lo. Ele ainda tinha coisas a fazer, ainda não havia subido para o Pai. Ele disse assim: olha, agora é hora de compartilhar a boa nova, vai falar, está alegre? Vai falar, vai contar para os meus irmãos, conte essa boa nova. Já não vos chamo mestres, mas chamo amigos. Não foi assim na noite da quinta-feira? E agora, irmãos. E o Pai é nosso.
Somos irmãos, somos uma família. Vou preparar-vos lugar. Ele havia dito: eu estou preparando, Maria. Está consumado, mas eu ainda vou para junto do Pai, continuar intercedendo. Ainda volto para receber vocês. Ainda tem muita coisa para completar essa alegria, para que o vosso gozo seja completo, não é assim que ele diz para nós? Então, nós temos essa ressurreição tratando a tristeza do coração, tratando a agitação, tratando também a tristeza com essa abençoadora boa nova. Nós somos a família de Deus. A ressurreição torna o Pai de Cristo nosso Pai, seu Deus, nosso Deus, e se cumpre assim plenamente o que Jeremias profetizou, capítulo 32, a partir do verso 38, eles serão meu povo, eu serei seu Deus, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, nunca se apartem de mim. Amém. Então saiu Maria Madalena, verso 18, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ela voltou para casa, saiu do sepulcro, saiu do cemitério, do lugar da correria, da agitação, do lugar do coração partido, para casa, com o coração tratado. Por fim, nós vemos aqui corações temerosos e incrédulos também sendo tratados pela ressurreição. Uma ressurreição para o coração agitado, para o coração triste, mas também para o coração temeroso e incrédulo, que muitas vezes nós somos também, não é? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, mais uma vez, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, meus irmãos, veio Jesus, pôs-se no meio, lugar próprio do mestre, do líder, do professor, disse-lhes: paz seja convosco, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram. Onde havia medo, temor, na casa dos corações tratados da correria, dos corações tratados da profunda tristeza, mas ainda havia os problemas, as ameaças. O que farão os judeus agora que o Mestre ressuscitou? O que será de nós? Então ele vai, de forma sobrenatural, trancadas as portas, se coloca no meio deles e diz: paz seja com vocês. A ressurreição traz paz, o ressurreto traz paz. E o nosso medo pode ser aplacado, mas há ainda dúvidas, não é? E eu estou aqui, obviamente, abreviando. Os versos finais nos falam também das dúvidas no coração de Tomé. Eu não posso acreditar, por que eu não estava aqui? Por que eu não vi também? Eu quero ver, e não vou acreditar se eu não tocar, se eu não vir as marcas dos cravos, o seu lado. E Jesus, graciosamente, porque essa ressurreição trata também a incredulidade do nosso coração, graciosamente, repete o ato. 8 dias depois, novamente, no primeiro dia da semana, estavam ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, o incrédulo. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O mesmo ato, de novo, igualzinho. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E quem serão esses que não viram e creram? Aqueles que serão, de forma corajosa,
que serão de forma destemida alcançados por aqueles medrosos daquela casa, porque no final do parágrafo anterior, depois de lhes comunicar paz, Jesus também fez o seguinte gesto: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes restiverdes, serão retidos. Antes ainda ele havia dito: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ali o Espírito é dado. Aqueles homens medrosos e descrentes e incrédulos, agora são revestidos de poder e são conclamados pelo Senhor, incluídos na sua missão e direcionados a nós, que não vimos e cremos, mais bem-aventurados ainda, de modo que o objetivo pelo qual essas palavras foram escritas se cumprem em nós. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou para tratar corações, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Meus irmãos, nós vimos então que corações ali foram tratados, não é? Vimos que o coração agitado voltou para casa tranquilizado, maravilhado. O coração triste voltou para casa consolado. Vimos que naquela casa onde havia temor e dúvidas, houve fé e encorajamento. E a pergunta é: como está a nossa casa e como nós vamos voltar para casa hoje? Tem a ressurreição, tem o ressurreto, esse efeito no nosso coração? Precisa ter, não é? Precisamos encontrar nele sossego, consolo e encorajamento. Precisamos disso. A ressurreição de Cristo, como uma aplicação para nós, conforme as Escrituras, esclarece corações confusos. Faça uma releitura da sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas, suas atividades na igreja, não é? Sua vida devocional, enfim, tudo. Reavalie tudo em sua vida mediante a verdade de que Jesus ressuscitou, e isso deve tratar a agitação do seu coração. Cristo ressuscitou, eu e meus irmãos ressuscitaremos também, e isso é bom demais. Também vimos que essa ressurreição trata a nossa tristeza, que a alegria da vida eterna deve substituir a tristeza que o pecado promove no nosso meio. Confronte suas mais intensas dores, confronte o seu próprio pecado e o pecado que te aflige, o pecado do qual você é vítima, com a ressurreição daquele que provê todas as coisas para o nosso bem. Suas dúvidas também e seus temores, confronte-os com a ressurreição. É aqui na rotina da comunidade da fé, na casa, onde muitas vezes o temor e a incredulidade também nos afetam, nossas dúvidas de fé, nossas crises. É aqui no corpo de Cristo que nós experimentamos este poder que Ele nos deu. Vamos viver essa fé, vamos proclamar essa fé, vamos dizer que Ele ressuscitou, porque aqueles que ainda não creem vão crer nos empoderados do Senhor, nos encorajados pela ressurreição do Senhor. Nós vamos passar agora ao momento da ceia, celebração do ressurreto. Eu chamo à frente os nossos presbíteros para nós darmos prosseguimento a esse sacramento do Senhor.